Quando eu vi, o terror me venceu. No dia 6 de novembro, o diretor da escola católica de Camden chamou os pais de Diego Espírito porque seu filho estava carregando um pássaro morto em sua mochila. O menino respondeu a todas as perguntas sem preocupação, dizendo que o pássaro foi um presente de seu amigo gigante e invisível. Eu li em algum lugar que quando alguém não tem pra onde ir, isso significa que está prestes a morrer. De alguma forma, senti que esse era meu caso. Eu já tinha contado todas as rachaduras no teto. 11, 12, 13 e o maldito relógio não se mexia. Um carro da polícia passou pela janela, com sirenes tocando. Isso era muito normal nesta cidade. Pelo menos as sirenes eram uma distração do silêncio. Já era tempo. Pulei da cama e fui para a varanda. Eu estava em frente a um edifício extremamente alto e cinza. As janelas vazias estavam abertas para mim com desespero. No final da noite, uma garota aparecia em uma dessas janelas. Eu não sabia o nome dela ou quem ela era. Eu só gostava de vê-la cozinhar o jantar, dançar com o cabelo solto, acariciar seu gato e, finalmente, fechar as cortinas. Então ela desaparecia e o melhor momento do meu dia passava. O que ela fazia atrás daquelas cortinas fechadas? Talvez ela também se sentisse completamente sozinha nessa cidade. Talvez ela simplesmente dormia, mas eu simplesmente voltava para o meu apartamento pequeno e sujo. Ela fechou as cortinas dessa vez também, e eu fiquei sozinho com minha insônia. Eu estava pronto para voltar, quando algo estranho chamou minha atenção. Era algo tão errado, tão estranho ao meu redor, que não percebi imediatamente que estava olhando uma criatura gigante de outro mundo. Ele estava rastejando ao longo da parede do prédio oposto com uma agilidade surpreendente, movendo-se como uma aranha, aderindo à superfície com seus membros longos. Ocasionalmente, a criatura parava na frente de uma janela e olhava para dentro. Soltei um chiado engasgado, minha garganta tão apertada de medo que eu não conseguia nem gritar. Eu não conseguia mover um músculo ou desviar meu olhar daquela criatura. Um pensamento passou pela minha mente. Calma, Pete, você ficou louco, só isso. Mas o meu pensamento não me consolou. Eu estava com tanto medo que eu encontrei forças para correr de volta para o meu apartamento. Pulei na cama, debaixo das cobertas, e fiquei deitado até de manhã. Eu me forcei a sair da cama quando a luz começou a surgir. Como todas as manhãs, levantei-me totalmente exausto. Mas meu cansaço deu lugar ao alívio. Eu estava vivo. Havia sobrevivido ao pesadelo de ontem. Agora havia uma pergunta a ser respondida. Era tudo real ou eu estava realmente ficando louco? Eu cautelosamente olhei pela janela. O prédio em frente ao meu estava cinza como de costume, não mostrando um único traço do que havia acontecido na noite anterior. Tudo estava normal. Eu fui o único que viu aquela criatura gigante. Fiz café e resolvi me olhar no espelho pela primeira vez em muito tempo. Olhos vermelhos, olheiras, bochechas encovadas. Não, se eu falar sobre o que eu vi, as pessoas vão realmente pensar que eu estou louco. Você está horrível, amigo, disse a mim mesmo. O dia passou e agora eu estava nervosamente observando o tic-tac do relógio. Eu não estava pensando no estranho da janela. Desta vez, o relógio estava contando os minutos até que o monstro aparecesse. Eu olhei cuidadosamente para fora. Estava normalmente quieto para nossa vizinhança, mas nada mais estava fora do comum. A garota na janela fechou as cortinas e apagou as luzes. Tudo congelou por um minuto. E eu estava prestes a soltar um suspiro de alívio, quando algo enorme apareceu no telhado da casa vizinha. A criatura escalou suavemente a parede e começou a olhar pelas janelas, exatamente como tinha feito na noite anterior. Cobri minha boca com as mãos. Eu queria gritar como um personagem de filme de terror. Meu coração bateu forte no meu peito. Peguei meu telefone com as mãos trêmulas. Se eu pudesse tirar uma foto dessa criatura, teria certeza de que não era apenas uma invenção doentia da minha imaginação. Eu puxei a câmera. A criatura tinha acabado de rastejar para um local diferente, quando de repente ele congelou e virou a cabeça diretamente para mim. Recuei, mas não conseguia parar de olhar. A criatura desceu rapidamente e cruzou o pátio com um único salto, limpando a distância com o mínimo de esforço. A criatura sumiu de vista por alguns segundos. Minha respiração ficou presa em meus pulmões. Foi ainda mais assustador não ver a criatura. Agora ela poderia estar em qualquer lugar. E com aquele pensamento terrível, a criatura apareceu bem na frente da minha janela. Ele era transparente, pontos brilhantes em sua enorme cabeça preta em vez de olhos. Eles olharam diretamente para mim. Fechei as cortinas com as mãos trêmulas e desabei no chão, bem perto da janela. Por favor, vá embora, eu murmurei para mim mesmo. Depois de algum tempo,
pude sentir que a criatura realmente havia partido. Um silêncio denso pairou sobre minha cabeça. De repente, um som arrastado veio da escada. Dei um salto. Havia uma batida repentina na porta e meu coração quase parou. Murmurei um palavrão e escapei em direção à porta da frente. Mas no meio do caminho, eu congelei. Quem poderia estar à minha porta a esta hora? Engoli um nó na garganta com alguma dificuldade e olhei pelo olho mágico. Eu cambaleei para trás em estado de choque. A enorme cabeça do monstro estava bem na frente da minha porta. Eu recuei em pânico e minhas costas tocaram algo quente e grande. Pensei que devia estar imaginando coisas, mas então eu me virei. A criatura estava em minha casa, encolhida sob o teto. A cabeça do monstro estava virada em um ângulo não natural e se contraiu estranhamente. Seus brilhantes cravaram-se em mim. Eu não podia me mover. A criatura abriu sua mão e jogou o que parecia ser uma pilha de lixo no chão. Seu rosto estranho e preto se aproximou, como se estivesse tentando olhar para dentro da minha alma. A criatura empurrou o lixo para mim e meio que acenou com a cabeça. Eu fiquei tenso e fechei meus olhos. Por favor, vá embora! Naquele momento, senti uma corrente de ar. A janela havia se aberto. O frio do outono trouxe-me de volta aos meus sentidos. Quando abri os olhos, a sala estava vazia. Eu caí de joelhos e respirei profundamente. Tudo tinha sido real. A pilha de lixo ainda estava na minha frente. Era feita de seixos, folhas e gravetos secos. Havia também uma espécie de protuberância informe no meio da pilha. Eu dei uma olhada mais de perto e quase vomitei. Era um pássaro morto com o pescoço quebrado. A criatura estava me dando um presente? No dia seguinte, não conseguia parar de me tremer. Agora eu sabia que não estava apenas imaginando coisas. Quanto mais se aproximava a noite, mais eu sentia o medo me dominar. Hoje, decidi não ir à janela, não olhar ou mesmo pensar no monstro. Aconteça o que acontecer. Ouviu-se um som nojento e rangente vindo de fora da janela, ocasionalmente interrompido por batidas persistentes na porta. Percebi que o monstro não me deixaria em paz. Neste ponto, meu medo havia diminuído um pouco. A criatura poderia ter me feito em pedaços há muito tempo se quisesse. Isso significava que provavelmente queria outra coisa. Abri as cortinas com incerteza. O monstro estava agarrado ao vidro da minha janela. Sentindo-me um louco completo, perguntei o que ele queria. Em vez de responder, ele acenou com a cabeça novamente e jogou algo na minha varanda. Então ele olhou para mim com expectativa. Saí para a varanda, sabendo que logo poderia me arrepender. Um gato estava deitado no chão. Eu o peguei, sua cabeça pendurada sem vida para o lado. Eu apertei meu nariz para bloquear o cheiro. Um medalhão brilhou no pescoço do gato. Merda! Esse era o gato de Diego, o menino que morava na casa ao lado. A criatura não tirou seus olhos misteriosos de mim esse tempo todo. Então eu perguntei uma pergunta completamente fora do lugar. Essa criatura era racional? Ainda sem saber muito bem o que estava fazendo, franzi a testa e balancei meu dedo para a criatura. Não faça isso! Não me dê mais animais mortos! Você entendeu? A criatura esticou a cabeça e soltou um guincho. Pareciam pregos no quadro negro, apenas 100 vezes pior. Eu vacilei. Ele realmente me entendeu? Senti um estranho prazer com isso. Eu me senti como se tivesse formado algum tipo de vínculo com esse monstro. Um monstro que estava sozinho em um ambiente desconhecido no mundo. De onde veio? O que ele estava procurando? Meu olhar caiu sobre o gato morto e me lembrei de que essa criatura ainda pode ser extremamente perigosa. Então, foi como se algo tivesse sido puxado para fora de mim. Comecei a rir histericamente, incapaz de parar. Olha pra mim, uma pessoa do século 21. Estou sufocando de solidão e estou apaixonado por uma garota que nem conheço. E a única criatura capaz de me entender rastejou do próprio inferno pra cá. O alarme de um carro disparou lá embaixo. E alguém gritou comigo que eu era louco. Eu não discuti com ele. Enrolei o gato morto em uma toalha e dei uma olhada para a janela à minha frente. A luz havia sido desligada há muito tempo. A criatura seguiu meu olhar e soltou outro guincho estridente, como se simpatizasse comigo. Voltei para o apartamento e fechei as cortinas. Na manhã seguinte, levei o gato para a periferia da cidade e enterrei lá. A pior parte
foi que eu vi o Diego na volta. Ele estava pendurando pôsteres, feito à mão, por causa do seu gato desaparecido. Assim que a escuridão caiu, voltei para minha varanda. Minha insônia vai me matar um dia desses. Eu descansei meus olhos cansados na janela oposta. Em breve, as luzes devem se acender e meu coração pode aquecer um pouco. Mas 1 minuto se passou e depois 1 hora, mas a garota não apareceu. Meu peito doeu, me senti traído. Uma sombra familiar estava rastejando embaixo. A criatura estava vagando pelo estacionamento, indo em direção ao meu apartamento. Em alguns minutos, um monstro estava pairando sobre minha varanda. Fiquei feliz em ver ele, por mais estranho que fosse. A criatura torceu o pescoço e sua cabeça gigante caiu bem na minha frente. Eu ri e fechei meus olhos. Um baque forte me tirou do meu devaneio. Minha garganta apertou de ansiedade. Algo grande havia caído na minha varanda. Abri os olhos, mas estava com muito medo de olhar. Um cheiro estranho chegou ao meu nariz. Era doce, frutado, cheirava a perfume de mulher. Eu olhei para baixo e gritei de horror. O corpo imóvel da garota que morava na casa em frente estava na minha varanda. Havia um corte largo em seu pescoço. Seu rosto estava pálido, seu cabelo emaranhado. Abaixei minha cabeça em minhas mãos. Tive um pensamento assustador. Havia uma garota morta na minha varanda e ninguém vai acreditar em mim se eu disser que foi por causa de um monstro que só eu vejo. O que é que você fez? Eu vou ter tantos problemas por sua causa. Tentei pensar em uma maneira de sair da situação, mas então a criatura ergueu o corpo da garota pela perna, abriu sua enorme boca e a engoliu inteira. Eu me senti mal do estômago. Gritei para a criatura sair e nunca mais voltar. Ele me olhou com um olhar suplicante, como se fosse um cachorrinho travesso. Um alarme soou abaixo. Eu não me importava, eu estava sufocando de raiva. Eu gritei e de repente não estava mais lá. O monstro havia desaparecido no ar noturno. Eu fui deixado sozinho, mais uma vez. Algum tempo passou e tudo voltou ao normal. Eu ainda estava sofrendo de noite sem dormir e dias vazios. O apartamento oposto não ficou vazio por muito tempo, mas a luz que via dele não aquecia mais minha alma cansada. Eu ainda ia para a varanda à noite e olhava para a escuridão. Uma parte de mim estava esperando que aquela estranha criatura retornasse, mas agora as sombras eram simplesmente sombras, nada mais. Eu estava prestes a voltar para dentro quando Diego apareceu de repente na varanda vizinha. Ele estava segurando algo na mão e sorrindo. "O que é que você tem aí?" perguntei a ele. "Este é o meu pássaro, Sr. Pete. Meu amigo me deu ontem." Diego desdobrou o pano e revelou um pombo com o pescoço partido. O menino deu uma risadinha, como se alguém tivesse sussurrado uma piada em seu ouvido, e olhou para algum lugar ao seu lado. Eu segui seu olhar com o coração apertado, mas não havia ninguém lá.